Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Olha, lhes convidamos para acompanhar a palavra de Deus nesse instante. Hoje nós vamos falar sobre o convite de Deus à humanidade. É o tema deste vídeo e a gente pede para você aí curtir, compartilhar, comentar aí no vídeo, para que Deus abençoe grandemente mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa palavra. Meus amados irmãos, o texto está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amados irmãos, hoje nós vamos explorar aqui o convite, o grande convite amoroso de Deus para que toda a humanidade venha a Ele. Discutiremos a necessidade de responder a esse chamado, os benefícios de aceitar a salvação e a promessa de descanso eterno em Cristo. Deus, ele faz o convite para a humanidade. E a humanidade deve atender a esse chamado, a este convite de Deus. É um convite de salvação. É um convite de vida eterna. Deus, ele ama o ser humano de uma maneira toda especial. E a humanidade deve atender a este apelo, a esse chamado de Deus, a essa convocação. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer te dar o alívio. Deus quer abençoar o ser humano de uma maneira toda especial. Se o ser humano atender a esse chamado de Deus, a essa convocação de Deus que é para todos. O convite de Deus, ele é universal, é para toda criatura, para todos quantos ouvem esse chamado. Deus chama todas as pessoas, independentemente de sua condição, para que venham a Ele e recebam a salvação. Por que esse chamado de Deus ele é universal na vida do ser humano? Por que Deus chama todas as pessoas? Porque todas as pessoas elas precisam de salvação. Elas precisam receber esse dom de Deus, porque na verdade a salvação é um dom de Deus. Nós não alcançamos pelas nossas obras, mas nós alcançamos pela graça de Deus, através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, em Isaías, no capítulo 55 e versículo 1, diz assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Meus amados irmãos, olha como Deus, ele convoca a todas as pessoas irem a Ele. É como uma festa, é como um convite de festa, é como você receber um ingresso gratuito para participar de uma festa. Você vai, se quiser, né? Do mesmo jeito, é a salvação. Se você quiser, você vai ter a sua salvação de graça. E essa festa, meus amados irmãos, é uma festa espiritual. A salvação é uma coisa muito tremenda, muito gloriosa que Deus tem para o ser humano. Devemos sim atender este convite de Deus, a esta convocação de Deus, pois Ele nos chama. Meus amados irmãos, existe sim essa necessidade do ser humano responder ao chamado de Deus, responder a essa convocação de Deus. A salvação,
ela exige uma resposta ativa de fé e arrependimento por parte do homem. Tem que haver a fé e tem que haver o arrependimento. Essas duas coisas é muito importante na salvação. Para ganharmos a salvação, é importante ter fé e é importante se arrepender dos seus pecados e buscar verdadeiramente o Senhor. Meus amados irmãos, pense em um bilhete de viagem oferecido gratuitamente. Ele só é útil se você aceitá-lo e embarcar no transporte. Em Romanos, no capítulo 10, e o versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Meus amados irmãos, olha, Deus, ele convoca o ser humano a confessar a ele, a abandonar o mundo de pecado. Não vale a pena. O mundo de pecado não vale a pena. Quando você aceita a Jesus Cristo e confessa a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, o texto diz aqui bem claro: serás salvo. Você ganha a salvação da sua alma, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porém, no mundo de pecado, só tem condenação, só tem perdição. Mas seguir a Cristo é a melhor decisão que o ser humano pode tomar. É a melhor resposta ao chamado de Deus, é aceitar a Ele, é aceitar a Cristo, é confessar a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Você vai ter mais benefício, porque no mundo, o mundo não tem paz, o mundo não tem paz, mas a salvação, ela traz paz ao ser humano. Ela traz descanso ao ser humano. Você quer encontrar descanso? Você quer encontrar o alívio? Olha o convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vai ter descanso, você vai ter paz, ganhando a salvação da sua alma. Olha os benefícios da salvação: descanso e vida eterna. Esses são os benefícios da salvação. Você vai ter descanso e vida eterna. A salvação, meus amados irmãos, traz paz ao coração. A salvação, ela traz paz ao coração. Traz descanso para a alma e a promessa da vida eterna com Deus. Olha, o mundo almeja essa paz. Mas a paz nós só encontramos verdadeiramente no Senhor. Assim como um viajante encontra alívio em uma fonte de água fresca no deserto, a salvação é o descanso para as almas cansadas. Meus amados irmãos, Ele quer saciar a nossa sede. Deus, ele sacia a nossa sede. No Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 37, está escrito: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6 e o versículo 37. Olha só que maravilha, meus amados irmãos. Todo aquele que vem ao Pai virá a mim, e ele não lança fora. Todo aquele que vem até Deus, ele não lança fora. Ele recebe. Ele apaga os nossos pecados. Ele lava a nossa alma e nos dá a salvação. Esse é o convite de Deus para a humanidade. O convite de Deus é para a salvação e é estendido a todos. Cabe a nós responder com fé
e aceitar o descanso que Ele oferece em Cristo. Que possamos viver, meus amados irmãos, de forma a honrar essa salvação e compartilhar essa boa notícia com aqueles ao nosso redor. Esse é o convite de Deus. Deus quer salvar. Deus quer salvar o ser humano. Essa mensagem, meus amados irmãos, de salvação, ela deve ser compartilhada com toda a humanidade. Porque o homem, o ser humano, almeja essa paz que só vai ter se ganhar a salvação. Meus amados irmãos, o futuro é muito glorioso daqueles que pertencem a Deus. O futuro é muito próspero, é muito abençoado. Aquele que serve a Jesus, aquele que atende esse chamado, que atende quando Deus diz assim, vinde a mim, eu digo, estou aqui, estou pronto para servir. Eu te aceito, Senhor, eu te aceito como Senhor, eu te aceito como o Salvador da minha vida. Meus amados irmãos, o convite é claro e ele se estende a toda criatura. Você é ser humano? Então esse convite é para você também. Aceite a Jesus Cristo, aceite a Ele como o Senhor e Salvador de sua vida, e você terá a paz que a salvação dá, e você terá a vida eterna, vida que não se acaba mais na presença do Senhor. Então, essa é a palavra de hoje, que venhamos cada vez mais estar na presença de Jesus, dispostos a seguir a Ele, dispostos a seguir o Evangelho que é uma boa nova, que é uma boa notícia, e aqui nós estamos compartilhando esta boa nova, essa boa notícia de salvação em Cristo Jesus. Que você venha atender a este apelo, que você venha aceitar a Jesus Cristo, e você que já aceitou a Jesus Cristo, venha compartilhar essa boa nova, essa boa notícia de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mostre para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus opera grandemente na vida do ser humano. Assim, ele venha dar lugar à palavra de Deus, assim ele venha atender esse chamado, atender esse convite tão glorioso que é o convite de salvação. É Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus abençoe. E eu gostaria agora de orar por você, meu amado irmão, você, meu amado amigo, que acompanha este vídeo. Soberano Deus e eterno Pai, glorificamos e exaltamos ao teu santo nome, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nesse instante, ó Pai amado, nós proclamamos a tua palavra. Nós mostramos que o Senhor realmente é aquele que convida o ser humano a seguir neste caminho de fé, de salvação, para participar da tão gloriosa festa de salvação, a festa de bodas do Cordeiro no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, está lançado o convite, que essas vidas, ó Pai, venham assim te aceitar como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Abençoa grandemente todos quantos ouviram esta palavra. Pai amado, toma em tuas mãos, abençoando, dando vitória, tocando nos corações, e assim o teu nome venha a ser glorificado para todo sempre. Repreende todo mal, onde houver doença, onde houver enfermidade, que da planta do pé ao alto da cabeça o Senhor venha chegar com a cura, operando grandemente na vida desse irmão, desta irmã, dando vitória. O Senhor conhece a cada um, a situação de cada um, que o Senhor venha nesse instante trazer o alívio, que o Senhor nesse instante venha trazer a paz, que o Senhor nesse instante venha operar grandemente nessas vidas, ó Pai. Eu rogo as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, meu amado irmão.
Deus abençoe grandemente a sua vida e aqui a gente se despede de vocês por hoje e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.